Pessoal, dá uma olhada no saque que eu fiz essa semana trabalhando para a internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do AdSense. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar. Que é um Você falou. sim, Eu só ecoei. É verdade. Porque foi muito bom. Mas como que você, se você enxerga que... Não, você falou. Não, eu só deixei, eu dei a bola. Ele é o nosso Zico, ele chuta no gol. Como Zico é foda, né? Ô, velho. Tirou você, onda, Zico. Como você enxerga a liberdade de expressão sendo cerceada através dos algoritmos hoje em dia? Você enxerga isso de alguma forma? Você falou que tem essa coisa de aquele viés ser reforçado e você acaba separando as pessoas em bolhas e tal. Mas até isso não é tanto infringir a liberdade de expressão da pessoa, né? Como que você vê que poderia ser problemático o algoritmo com a liberdade de expressão? Você falou de conteúdos que são excluídos. O YouTube hoje tem um filtro, que é uma inteligência artificial, que decide quais conteúdos devem estar na plataforma ou não. Por exemplo, decapitação. Não quer uma decapitação no YouTube, né? Não é legal que exista. Só que existe um problema. Esse filtro é legal que exista, porque você não quer que um cara seja decapitado e esteja no YouTube. Porém, a partir do momento que você coloca um filtro, esse filtro muda de escopo, a gente tem um problema, porque não só cabeças rolando estão sendo proibidas, mas certos tipos de discursos. E aí, às vezes, esse algoritmo ele foca num discurso que pode ser nocivo, tipo racismo ou homofobia, mas acaba tirando vídeos que o algoritmo interpretou como racismo e homofobia, mas não eram necessariamente, entendeu? E aí você acaba tendo um problema de liberdade de expressão, porque você tem um algoritmo ali que quer fazer um filtro do conteúdo, ele tem uma boa intenção, mas acaba tirando opiniões que faziam parte do discurso público. Eu simplesmente faço das suas palavras as minhas. Você disse tudo. Eu acho que é isso mesmo. Você tem total razão no que você está dizendo. Acontece muito. E eu acho, a propósito, que uma das coisas, tá? Tem muitas coisas que estão por trás disso. Mas uma das coisas que está por trás disso, curiosamente, é econômica. Porque é o seguinte, nos países emergentes como o Brasil, o número de pessoas, moderadores humanos, envolvidos na filtragem de conteúdos é menor do que, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu tenho dados que mostram que, tipo, 80% do investimento em moderadores está nos Estados Unidos. Então, o algoritmo tem que, de fato, baixar a régua, tá, do ponto de vista da percepção do que é perigoso, nocivo ou contra as políticas da empresa, porque falta o moderador humano. Entende? Então, eu acho que não é só uma questão do quanto, da lógica da liberdade de expressão em si, mas do quanto a atenção está sendo dirigida a alguns dos maiores mercados do mundo. Então, um caso paradigmático hoje em dia é o da Índia. A Índia é o maior mercado do mundo para o Facebook. E justamente o que saiu recentemente é que os discursos de ódio, aí é o contrário, mas o princípio é exatamente esse, proliferam em redes sociais, não vou mencionar a empresa, não importa, por causa da baixa assistência dos moderadores, que na verdade quer dizer simplesmente que tem pouco moderador. Então essa assistência está se traduzindo em número, tá? Então, eu acho que a gente tem que pensar essas coisas também um pouco por essa lógica. Funciona melhor quando você tem mais moderadores humanos. É isso. Outra coisa é o seguinte, até que ponto a dor que está o calo no pé que a gente vive como sociedade a partir da experiência algorítmica é de liberdade de expressão? Na minha opinião, não é. Na minha opinião, a liberdade de expressão ela é fundamentalmente depletada do mundo pela política. E, sobretudo, pela política repressiva. Então, você tem uma série de estados repressivos que não deixam você falar as coisas e etc e tal. E mesmo partes de grupos, inclusive no Brasil e tudo mais. Então, repressão é o problema. São as pessoas. O problema dos algoritmos, na verdade... é uma repressão que não necessariamente vem do Estado, pode vir da sociedade. Claro, não, total, isso que eu estou dizendo. No fundo, o subtexto é esse. Tá. Vem principalmente da sociedade. Tá? O problema é a sociedade que não tolera opiniões diversas. Exato, total. É a caretice, enfim, se tornando hegemônica que é o problema, no meu ponto de vista, tá? E eu respeito todo mundo que é absolutamente careta contra tudo. É só que eu tenho baixa
baixa Cara, intolerância à transformação e à mudança. Eu acho que é isso aí. Mas, enfim, o problema dos algoritmos não está tanto na questão dele eliminar conteúdos e mais na questão dele reificar experiências. É o fluxo continuado de algo gerando uma experiência que, em última análise, parte de uma premissa que é o passado deve ser igual ao futuro, o futuro, portanto, reflete aquilo que você gostava antes, e as suas preferências são essa mera continuidade no tempo, que é azafamante, né? Quer dizer assim, é angustiante, é ruim pra gente, e, em última análise, reduz a nossa experiência informacional, criativa, existencial do mundo. E você acha que existe solução para esse problema? Porque... Sim. Ok, claro que existe solução, mas você acha que a gente está caminhando para implementá-las? A gente, quer dizer, a humanidade? É. Sim. Sim, tá. Melhorou muito e tá melhorando. Então, por exemplo, a União Europeia, ela é dura na queda nessa questão da imposição de experiências pelos algoritmos, tá? Então, existem leis, existem formas de regulação que são fortes na União Europeia que determinam a maneira como as pessoas vão lidar com a tecnologia, que estão alinhadas à ideia de liberdade de pensamento, variedade de estímulos. Nos Estados Unidos, essa coisa começa a pegar mais, está pegando mais agora. O Brasil está vivendo um momento importante, que é o momento da discussão do Marco Civil da Inteligência Artificial. Inclusive, eu venho falando muito disso, falei disso... Marco Civil da Inteligência Artificial? Eu achei que eu você falei falava disso Civil no... da internet. Não, o Marco Civil da Internet de 2014. Mas não tem um outro negócio da internet? Fake news, né? Outra coisa, desculpa. Não, o Marco Civil da Inteligência Artificial é a PL 2120. Eu discuti isso em vários meios diferentes, até perdi a conta de quantos, assim, mídias, tudo que é lugar. E é uma discussão que eu acho muito importante, porque ela vai determinar como que a gente vai lidar como sociedade com os algoritmos. O projeto de lei original já passou pela Câmara, tá? Então os deputados já votaram. É bom esse projeto de lei? É legal? O que ele faz? Ele regula a maneira como a inteligência artificial tem que ser produzida e como o Estado tem que se relacionar com ela. Quais são as garantias que eles colocam ali para que ela não seja uma inteligência artificial maligna, entre aspas? Essa é uma ideia genial que você está colocando, que é, a princípio, a ideia de garantia, tá? E de fato, existe esse princípio. A PL 2120, ela tem, entre outras características, a lógica de tratar de maneira um pouco abstrata, um pouco genérica, o tema da inteligência artificial. E tratando dessa maneira, ela fala disso, que tipo, a inteligência artificial não pode fazer mal para o ser humano. Não é nessas palavras, tá? Sim, claro. Eu acho que, curiosamente, que no caso como esse, a gente tem que sair dessa lógica e entrar numa outra lógica. Porque é o seguinte, olha só, quando a gente vai para o mundo real do aprendizado de máquina, enfim, do que é inteligência artificial na prática, tá? Não no mundo da fantasia. Uhum. O que a gente vê é que a maior parte dos algoritmos, do que foi inventado, os modelos, são open source e foram criados por cientistas. O cientista que cria, ele não é parte da cadeia de negócios que vai gerar um impacto na vida das pessoas. Então, acho que a gente tem que ser um pouco mais específico nesse tipo de debate para encontrar esses agentes que são agentes da comercialização, que tem como objetivo alguma coisa, e, portanto, se eles têm como objetivo que é lucrar, e que eles têm que ter um tipo de responsabilidade que é diferente do desenvolvedor da coisa, tá? Então, o agente da inteligência artificial, em última análise, é um sujeito, o criador, que não está necessariamente participando da cadeia comercial de software, e não tem muito a ver, muitas vezes, com as tomadas de decisão que vão impactar as pessoas. Então, dito isso, eu acho que tem progresso no desenvolvimento de uma lógica, de uma lei. Eu sou completamente a favor da gente regular a inteligência artificial, tá? Eu não tenho nem dúvida disso, nem dúvida. Mas eu acho que existe uma diferença aqui, umas sutilezas que o projeto de lei ainda não encontrou no meio do caminho. Que não é por mal, tá? É porque essas sutilezas têm a ver com a prática da coisa. Eu só sei porque, entre outras coisas, eu tenho fábrica, eu tenho empresa disso, que é o WeMind, que é a empresa que faz algoritmos, que faz os melhores do Brasil. Então, como eu sei... Você tem uma empresa de algoritmos? De inteligência artificial. Na verdade, eu tenho duas. Cara, que legal, cara. Eu vou te encher o saco no futuro.
Tá bom. Porque eu Não, quero- você não me enche o saco. Não, mas... Você vai falar comigo no futuro eu sobre vou falar isso. com você no futuro sobre isso, que eu quero criar um jogo com uma inteligência artificial que se adapta ao player e tenta matar ele. Um MMORPG. Ah, mas tem tantos assim? Você não precisa de mim Não pra tem isso. nenhum assim. Não, não. Um jogo assim? Não, o jogo que se adapta ao comportamento do usuário tem muitos. Me dá um exemplo. Eu não entendo muito de jogo, eu entendo de motor de jogo, tá? Então, por exemplo, assim, eu sei que no Unity, que é uma linguagem de jogo, você tem algoritmos que, por exemplo, você vai no GitHub, que é um lugar onde tem repositório de código, e você tem códigos para implementar adaptabilidade de jogo, tanto redes Bayesianas quanto outros códigos que geram isso, tá? Então, por exemplo, se a pessoa é mais fraquinha, sabe aquela coisa de jogar contra a máquina? Como é que é o tradicional? Você tem a fase 1, a fase 2... Agora tem um modelo diferente, assim, se o jogador é mais fraquinho, você fica mais facinho, entendeu? Então ele tá se adaptando a você. Entendi. Não, é que nesse caso seria meio que o oposto. Eu entendo que já deve existir alguma tecnologia nesse sentido, é que eu nunca vi tipo, uma inteligência artificial que capta todos os dados das decisões dos players no mundo MMORPG, que é tipo 20 mil pessoas ao mesmo tempo jogando, e aí ele se adapta ao como os players estão se comportando no mundo e tenta criar mais dificuldade para ele. E, na verdade, eu precisaria da sua ajuda para encontrar essas pessoas, porque é muito difícil encontrar pessoas no Brasil que têm esse conhecimento, entendeu? E aí, pô, quando eu quiser no futuro montar essa empresa de games, eu quero que você me indique uns caras pica que entende, que saberia montar um software dessa magnitude, entendeu? Tá bom, pode deixar, conta comigo.